Vou pedir licença então para o pessoal da transmissão que está nos acompanhando, porque eu vou fazer também aqui agora o pós-jogo para eu postar no Instagram do Aizeiro. Para quem nos acompanha lá no Aizeiro também. Porque, meu Deus, que jogo foi esse do Cruzeiro, viu? A gente sabe que o Cruzeiro volta todos os olhares para a Copa Sul-Americana, obviamente. Mas não dá para largar o brasileiro de mão da forma que está sendo. Nas últimas 10 partidas, as últimas 10 partidas do Cruzeiro, salvo engano, a gente tem uma vitória só. Não dá para ser assim. Não pode ser assim. A gente vem de uma mudança técnica, a gente traz o Fernando Diniz para tentar corrigir algumas coisas que a gente via em relação ao Seabra. Principalmente a falta de jogadas trabalhadas, a falta de entender o jogo, a falta de se adaptar durante a partida. E isso não acontece, pelo menos nessas primeiras impressões. Ao meu ver, tá? Lembrando que isso aqui é a opinião do ADM, a opinião do Paulo Costa, falando sobre o Cruzeiro nesses últimos jogos. Não pode ser assim, não dá para continuar assim. O Cruzeiro não tem um padrão de jogo definido. Não dá, Diniz, infelizmente não dá para você trazer a sua ideologia de saída de bola para essa equipe, porque você não tem dentro dessa equipe atletas qualificados para fazer essa saída de bola. E quem falar comigo que tem, eu já estou discordando totalmente, não dá. Cada saída de bola é um teste para cardíaco. Na partida de hoje se viu isso. O Fluminense pouco fazia na partida. As jogadas mais agudas do Fluminense, que levavam mais perigo, eram justamente aplicando uma pressão na saída de bola do Cruzeiro. E foi isso. Os dois times jogaram esperando erros do adversário. O Fluminense esperando o erro na saída de bola e o Cruzeiro esperando o erro do Fluminense num contra-ataque. Enfim, individualmente, deixa muito a desejar Matheus Pereira, deixa muito a desejar Lautaro Dias. Meu Deus, o que é isso? Lautaro, você é um dos jogadores que mais corre. O torcedor do Cruzeiro, historicamente, gostam de atletas que se entregam dentro de campo como você faz. Mas, infelizmente, meu amigo, a tomada de decisão, coisas técnicas do futebol, passe, chute, não dá. Você não entrega isso. Você pode assim entregar depois, né? Mas infelizmente agora não está entregando. Caio Jorge, não dá para esperar tanto para finalizar, Caio Jorge. A tomada de decisão do ataque do Cruzeiro é ridícula, gente. Demoram demais para tomar a decisão. Gabriel Veron, se tivesse entrado, não tivesse entrado, faria não mudaria em nada a partida, atacando, né? Porque defensivamente foi ele que estava marcando o John Arias lá. John Arias saiu sozinho e ficou na cara do Castro e fez gol. Então, um jogador que está no ataque, compromete o ataque, mas não é efetivo defensivamente, não dá para ser. Se você ataca em bloco e defende em bloco, você precisa ter jogadores que se comprometam tanto no ataque quanto na defesa. E esse não é o caso do nosso querido Gabriel Veron. Infelizmente, essa é minha análise para esse jogo, tá, Veron? E o Diniz, porra, Diniz. O que foi isso que você fez depois do gol, gente? Tá aí uma amostra, né? Essa foi a primeira amostra para o torcedor cruzeirense do que vai ser o dinizismo no Cruzeiro. Porque não dá para bagunçar o time daquela forma, Diniz. Você tirou o Zé Ivaldo, colocou o Wallace. Você colocou o Barreal. Totalmente desconfigurado de como ele vinha jogando, de como ele consegue jogar e atuar no Cruzeiro. O Wallace, meu Deus, está na Itália até hoje, não voltou. O Wallace não veio para o Brasil ainda. Inclusive, quase entregou um outro gol para o Fluminense na saída de bola. Assim, são pontos cruciais que, se o Cruzeiro não melhorar, além da gente não conseguir chegar numa possível Libertadores através do Campeonato Brasileiro, isso vai ser difícil demais quando a gente traz porque a gente está disputando de forma efetiva, que é a Copa Sul-Americana, gente. Então a gente tem que parar para pensar nisso e analisar o agora sobre essa situação. A gente tem que mudar, o Cruzeiro tem que mudar.
as mesmas, não as mesmas, né? Mas os defeitos que existiam com o técnico Seabra, eles se potencializam em algumas situações nessa passagem do Diniz até então. E melhora, eu sinceramente, eu não consigo enxergar. Eu peço a você que segue o Aizeiro aí, se você enxerga essa melhora, não entenda isso como uma cornetada, tá? Esse pós-jogo como uma cornetada. Entenda como uma troca de ideias, um bate-papo. Porque pra mim é isso, eu preciso que vocês me falem pra ver se eu consigo enxergar de outra forma. Mas pra mim é isso, não existe melhora em relação aos trabalhos. Ah, Paulo, mas ainda tá muito cedo. Eu sei que tá muito cedo, gente, mas eu tenho que analisar o jogo de agora. Tá muito cedo, mas no final da temporada, aí o Brasileirão tem 9 jogos só. E a Sul-Americana, pra chegar a uma possível final, são 3. Então fica difícil a gente não analisar dessa forma e pedir resultados a curto prazo, quando a gente sabe que as demandas que a gente tem, elas emanam prazos curtos. Então, pra mim, é isso. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Foi um pouco mais longo essa aqui. Agradecendo ao pessoal da transmissão do Bate-Fundo Esportivo que deixou eu hablar essa situação aqui no pós-jogo, viu? Tamo junto. Vamos, meu Cabulas!